Muito bem, rapaziada, separei aqui para vocês cortes exclusivos da mídia esportiva falando do nosso Flamengo. Mauro César de Oliveira, canal VSR e Paparazzo Rubro Negro comentando e mandando a real da incompetência dessa diretoria do nosso Flamengo. Chega junto, deixa o like e se inscreve no canal. Bora lá, partiu! Ao que tudo indica, chegou mesmo a final a novela Luiz Henrique Flamengo. Eu digo ao que tudo indica porque a gente nunca sabe, né? Às vezes parece que a negociação miou e do nada ela volta. Foi assim, por exemplo, o Thiago Almada com o River Plate. Em dado momento, o time argentino estava fora do páreo e voltou e está muito próximo de anunciar o jogador em caráter oficial. Mas o que houve de fato nessa novelinha aí, Flamengo Luiz Henrique? Várias versões você está encontrando certamente na rede social, nas matérias. Elas vêm de jornalistas, vêm de influenciadores, enfim. Vou passar para vocês o que de fato aconteceu no meu entendimento, pelo que eu pude apurar ao longo de todo esse processo. Tá? José Boto, diretor de futebol, estava trabalhando com um orçamento específico. Algo em torno de 25 milhões de euros, que era o valor que o Flamengo pagaria pelos 50% do Thiago Almada. Esse valor parcelado. O Flamengo não teria como pagar esse valor à vista. É bom deixar isso bem claro. O Flamengo não tem esse dinheiro disponível hoje. É só olhar os balanços. Aliás, eu vou até ressaltar aqui as análises do Bruno Chatac, mostrando em detalhes as condições financeiras desse momento de Flamengo e de Palmeiras. Esse dinheiro não está no caixa. Então seria um parcelamento. Tá? Muito bem. Então a negociação envolveria valores e forma de pagamento. Com o Atlético de Madrid, o Flamengo chegou a um acordo praticamente ali, estava tudo certo, até que o River voltou à parada, aí mudou tudo, o Atlético já cresce o olho, os representantes do argentino também crescem o olho e ele não vai para o Flamengo. Aí o Flamengo, num gesto quase desesperado, do seu diretor de futebol, evidentemente, se volta para o Luiz Henrique, que é um jogador de outra função, quer dizer, você quer um meia para atender o técnico, que pede um meia, que aliás ele nem precisa de um meia, porque tem 4 no elenco, né? Ele tinha 3 e descobriu mais um, Samuel Lino. Aí vai para um ponta, um atacante. Já não faz muito sentido, mas era o mais fácil, o nome aceito pela torcida, que você poderia ir atrás dele porque o jogador quer voltar para o Brasil, né? Então não teve muito critério técnico aqui não, talvez não tenha tido nenhum, e sim qual o caminho mais curto para eu entregar aquilo que eu prometi, que foi um reforço. Aí foi atrás do Luiz Henrique. Só que ele trabalhava com um orçamento de 25 milhões. E o time russo, o Zenit, pediu 10 milhões de euros a mais. E aí começa a negociar mais do que aquilo que o Flamengo se propõe a pagar. Chega um dado momento, bate no presidente, não acho que o presidente travou a negociação, simplesmente não, o limite está aqui, você sabe qual é o limite. Não vamos passar disso. E é muito improvável que o BAP, que participou de todo o processo de recuperação do Flamengo, vá cometer esse tipo de loucura de gastar mais do que deve, do que pode. Acho muito pouco provável que ele seja irresponsável na gestão. Não creio mesmo que isso aconteça. E aí o negócio acabou não acontecendo. Simples assim. Então o BAP me parece que apenas fez o papel dele como presidente, colocou um limite dentro daquilo que o Flamengo pode pagar. E mais uma negociação mal feita pelo José Boto. Isso aí está muito claro. Queria falar. A soberba do BAP, que é um cara claramente soberbo, quando, no fim do ano passado, deu aquela declaração aos sócios falando da situação financeira do Flamengo, e foi um ano espetacular do Flamengo em receitas, e que o BAP tem méritos para isso, não tem nenhuma dúvida, o BAP tem méritos para isso. O Flamengo arrecadou 2 milhões e 200, sei lá, 2 bilhões e 200. É lógico que o BAP tem mérito nisso, não estou tirando não. Aí você vai falar que o lucro operacional, que foi ali de 350, se com 2 bilhões de receita deveria ser mais lucro, aí é um outro ponto, né, que eu nem tenho muita formação para dizer, mas já vi especialista dizer que uma empresa do tipo do Flamengo que tem receita de 2 bilhões e 200 e que tem um lucro operacional de só 350 é pouco e tudo, mas eu não tenho elementos para falar sobre isso, então não vou falar. Mas naquela reunião em que o BAP tinha tudo para sair aplaudido e elogiado por gerir um clube que teve uma receita de 2 bilhões e 200, recorde histórico do futebol brasileiro, que teve um lucro de quase 400 milhões de reais, também recorde histórico do futebol brasileiro, naquele evento, o BAP falou a frase que é isso mesmo, se eu quiser ter 1 bilhão para gastar, eu vou ter 1 bilhão para gastar. Se eu quiser ter 1 bilhão para contratar, eu vou ter 1 bilhão para contratar. E essa frase é uma soberba absurda, que está muito claro que é a forma com que o BAP vive. O BAP, e aí tem várias frases configuradas disso, de uma soberba absurda. O pessoal lembra muito a frase de quando ele era presidente da Sky, quando ele disse, se a Netflix me irritar, eu vou lá e compro a Netflix. Né? É uma frase 100% de quem é soberbo. E eu não vou dizer que é uma frase 100% de quem não conhece do que está fazendo, porque o BAP conhece. Então, assim, não foi ignorância.
dele falar essa barbaridade. Sendo presidente de uma operadora de TV paga, dizer que ia comprar a Netflix. Não é ignorância dele. Não é. É só soberba. Como a soberba que ele disse. Se eu quiser, eu gasto 1 bilhão e tudo. E aí, essa frase, essa soberba, ela vem acompanhada e ela flerta com a burrice, mas que não vale pro BAP, porque o BAP não é burro, muito pelo contrário, o BAP é muito inteligente. Então, assim, só mostra o quão soberbo é o BAP. Por quê? Quando você diz, eu tenho dinheiro para gastar, eu tenho 1 bilhão para gastar, se eu quiser eu gasto 1 bilhão em reforço mesmo. Quando ele fala isso, ele transforma o mercado completamente prejudicial para o Flamengo. Ele transforma o mercado. Claramente, o mercado olha e fala, opa, a minha chance de ganhar o dinheiro é em cima do Flamengo. Então, a soberba do senhor Luiz Eduardo Batista, que faz parte do modus operandi dele, sempre, tem reflexo, tem consequência nesta janela fracassada do Flamengo. E é só você ver. O Flamengo ia pagar 25 no Almada, o River fechou por 20. O Almada pediu um dinheiro absurdo de salário. É lógico que ele ia pedir um dinheiro absurdo de salário. Quando o agente do Almada pega a notícia, como foi fartamente documentado, e tem vídeo aí, você acha o vídeo dessa reunião facilmente no YouTube, na internet, quando ele vê e fala, então é assim, Flamengo tá com dinheiro sobrando, Flamengo tá com 1 bilhão, Flamengo tá montado na grana, deixa eu jogar aqui um dinheiro a mais. Aí quando o Flamengo vai comprar o Paquetá, que talvez para outros sairia por 30, 32, 28, o Flamengo paga 42. Quando o Flamengo vai contratar o Luiz Henrique, que você bota ali um teto de 25, o Zenit pede 35. Porque é Flamengo. E a gente já falou isso de várias vezes aqui, de clubes que, quando o mercado sabe que você tem dinheiro sobrando, ou supostamente sobrando, você sempre vai pagar mais caro. E a soberba do BAP tem reflexo nessa janela. Mas aí eu quero ver o que você vai dizer se o Flamengo anunciar o Luiz Henrique na semana que vem. Vou continuar falando a mesma coisa. Então, assim, o BAP tem méritos do ano passado, da receita do ano passado, de ter tocado o Flamengo, de tocar o Flamengo desse nível. Agora, a soberba dele está prejudicando. E aí, ele tem que engolir a soberba quando ele, durante a pausa para a Copa do Mundo, vem a público dizer que o Flamengo está segurando o pagamento aos empresários para rever acordos e rever a pertinência desses acordos. Então, assim, acordo assinado, assumido. Foi acordo de outra gestão. Isso não existe. É acordo com o Flamengo. É acordo com o CNPJ do Flamengo. Então você tá... não, mas é porque ficou sem receita durante a Copa do Mundo. Então, assim, cadê 1 bilhão que você falou que se você quiser você gasta mesmo? Soberba. Acho que o nível de soberba do BAP é algo estarrecedor. E do outro vem o senhor José Botto, que praticamente, de forma prática, sai dessa janela sem conseguir contratar ninguém. E mais uma vez, sendo desautorizado pelo presidente do Flamengo. O diretor de futebol, que tem ou teria autonomia, ele sai desautorizado mais uma vez pelo presidente do clube. Porque quando ele, ainda que não tenha sido feito proposta oficial, quando ele negocia ou quando ele conversa na casa de 30 milhões, 35, e o presidente diz que o limite era 25, você está desautorizando o seu diretor. E aí o cenário do senhor José Botto é esse. Ele ele não contrata ninguém nessa janela, ou ninguém a tempo de enfrentar o Cruzeiro. Ele não consegue ter um jogador, não consegue ter um nome de jogador que custe menos do que 10 milhões de euros, 15 milhões de euros. Ele só trabalha assim. E não consegue fechar. Cadê o departamento de scout que responde para o senhor José Botto? Cadê o jogador que o José Botto vai trazer como um jogador com via de ser desenvolvido, com via de ser valorizado? Os jogadores que o José Botto contratou, todos eles
na casa de 10, 12, 15 milhões de euros. E o time do Flamengo com um elenco desequilibrado. O time do Flamengo com problemas no elenco. Problemas na lateral esquerda. O Alexandre, problemas físicos. O Ayrton Lucas, um jogador que, na minha visão, e na visão de boa parte da torcida do Flamengo, um jogador que já não produz mais o que o Flamengo precisa. Como volante, o Flamengo, na minha visão, precisa de um reforço de volante há muito tempo. Há muito tempo. E aí, todos os volantes do Flamengo passando por questões físicas. Todos menos o Everton Araújo. Saúl não jogou esse ano. De La Cruz, né? As questões aí, que tudo bem, são de outra administração, mas estão aí. O Jorginho, até pela idade e pelo nível de minutos que você precisa ter o Jorginho, tem que estar sempre em campo. E aí você vai machucar. Paquetá, que pode jogar por ali, já teve 2 lesões. Tudo bem que uma delas foi a serviço da seleção, mas já 2 lesões. O único jogador que passou incólume é o Everton Araújo, que ainda é um jogador em via de ser desenvolvido. Então é um jogador que às vezes tem, digamos, tem variação de desempenho. Acho que ele faz um ano bom, mas em alguns jogos ele é natural, é um jovem, jogador sendo desenvolvido. O Flamengo precisa de ponta que faça gol. O ano do Carrascal é uma piada, mais fora do que dentro, por expulsões irresponsáveis, por punições. O Plata, jogador toda hora com problemas físicos. O Flamengo basicamente hoje depende dos gols do Pedro e dos gols do Bruno Henrique, considerando que o Arrascaeta também, um ano totalmente acidentado. Voltou de férias completamente fora de ritmo, aí quando estava engrenando machucou o ombro, aí foi para a seleção, enfim. Então, o Flamengo precisa de atacante que faça gol, o Flamengo precisa de ponta que faça gol. E aí o alvo principal era o Almada, que ia embolar com o Arrascaeta, mas tudo bem, era um grande jogador, talvez você já está pensando numa reposição ao Arrascaeta para frente. Aí agora com o Luiz Henrique, que acho que chegaria para resolver a ponta direita do Flamengo, o Flamengo não consegue, por quê? Porque falta dinheiro. Por que você está dizendo que falta dinheiro? É só você ver o contexto do que aconteceu. O BAP limitou a 25 milhões de euros, o Zé Boto achava que podia pagar mais e não aconteceu. E aí, cadê a soberba? Cadê o 1 bilhão? Então, assim, o ano do Flamengo, que está a 120 minutos, a 180 minutos de repente, praticamente acabar em agosto. O Flamengo foi eliminado pelo Cruzeiro. O Flamengo vai ter que cortar um dobrado absurdo para brigar para ser campeão brasileiro com o Palmeiras, que praticamente não está perdendo ponto. Palmeiras que fez a 3ª melhor campanha do primeiro turno da história do Brasileirão, de pontos corridos. Então, assim, o Flamengo, as ações do BAP, a soberba do BAP, a incompetência do Boto, colocam o Flamengo a correr o risco. Pode ser que nada disso aconteça, pode ser que o Flamengo ganhe os 2 jogos do Cruzeiro, avance e chegue na final da Libertadores. Pode ser. Mas o risco existe do Flamengo em agosto poder estar praticamente sem chance de ganhar título no ano. E isso passa pela soberba, pela covardia que o BAP fez com o Felipe Luiz, passa pela soberba do BAP em passar para o mercado que o Flamengo tem uma condição que o próprio BAP diz que não tem, e eu não estou criticando o BAP de fazer não, tá? Por quê? Porque o primeiro de tudo tem que haver responsabilidade. O Flamengo, entre não contratar e contratar sem poder financeiramente, eu concordo que o BAP tem que mandar não contratar. Até porque o Estatuto do Flamengo diz que uma ação claramente, não vou dizer fraudulenta, mas uma ação irresponsável, qualquer pessoa que comanda o futebol do Flamengo, comanda o clube e toma uma decisão temerária, uma decisão irresponsável, ela pode responder com o seu próprio patrimônio. Então o BAP nesse ponto está certo. Se só pode pagar 25 pelo Luiz Henrique e o time lá russo está pedindo 35, é para não fazer a contratação. Nisso ele está certo. Eu não estou questionando isso não. Mas a soberba dele de passar para o mercado, que o Flamengo estava nadando em dinheiro, que o Flamengo pode gastar 1 bilhão se quiser, isso está atrapalhando. Então o cenário hoje em agosto até aqui, o Flamengo está a uma eliminatória de um time duro, difícil como o Cruzeiro, qualificado como o Cruzeiro, de repente o ano praticamente acabar em agosto. Só vendendo uma narrativa falsa para mascarar a verdade, que o Flamengo usou o Luiz Henrique
para apagar um incêndio, achando que o Zenit não aceitaria flexibilizar e nem aceitaria parcelar o jogador. A desculpa estava pronta. O que eles não esperavam é que o empresário fosse tão competente a ponto de conseguir isso e deixou eles na M. Agora tem que vender uma narrativa falsa. Tá? A Raíza Simplício também veio e rebateu tudo isso. Desde que intensificou as conversas pelo Luiz Henrique, o Flamengo tenta melhorar as condições exigidas, e ela falou que o empresário do jogador conseguiu. A Raíza Simplício, que tem um compromisso também muito bacana com a verdade e que tem arrebentado nas coberturas, ela rebateu também essa gente que está tentando dizer que o Zenit é que subiu, que o Zenit é que pediu mais. Ok? A Raíza Simplício fala o seguinte: o Flamengo sempre soube que 25 milhões de euros mais bônus eram insuficientes para comprar o Luiz Henrique. O Zenit pagou 30 milhões de euros e não perderia dinheiro nessa negociação. Faz sentido achar que eles negociariam por 25? Antes da Copa, os russos estipularam 40 milhões de euros. Eles esperavam a valorização do jogador na Copa do Mundo. Na negociação com o Flamengo, o Zenit estipulou 30 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus parcelado em 3 anos. Mandou enviar a oferta no papel timbrado para formalizar os valores e a forma de pagamento. Pela boa relação do staff do Luiz Henrique, que a gente já trouxe aqui, ela fala como trouxemos aqui ontem, e a gente já tem trazido aqui também, desde a questão das reuniões, a gente tem trazido tudo isso. Vocês sabem que a gente cobriu exclusivamente, até em collab com a Raíza, onde 2 dos agentes atuam no mercado também como intermediários do Zenit em várias negociações, inclusive na ida do Gerson para lá, eles conseguiram flexibilizar para esses moldes. O Flamengo até acenou que poderia chegar nesses valores, mas queria um parcelamento em 5 anos, o que foi totalmente descartado pelo Zenit. Olha a informação a mais aí da Raíza, tá? Na verdade, o Flamengo sabia quanto tinha que pagar, o Zenit não aumentou em momento algum, isso é história, balela. O Flamengo é que tentou flexibilizar ainda mais do que eles já tinham conseguido flexibilizar. A oferta não chegou no prazo, um dos agentes do Luiz Henrique foi ao Ninho para ouvir o Flamengo e repassar as informações ao Zenit, e ouviu lá que o Flamengo não conseguiria chegar, a gente trouxe ontem, né? A gente trouxe essa informação ontem. O Flamengo não conseguiria chegar nos valores com os moldes exigidos pelo Zenit, ou seja, os valores que já existiam antes, o Zenit, ele na verdade não subiu, ele flexibilizou e ainda assim o Flamengo disse que não conseguia chegar, tá? A questão aqui se não é justo, não é essa. É justo, o Flamengo não deveria mesmo pagar mais. Então, a questão não é essa. A questão é por que o Flamengo ficou insistindo tanto num negócio se ele sabia que ele não poderia chegar nesse valor. É o que a Raíza está falando. O Flamengo sempre soube dos valores. E agora, o Zenit que subiu? Não, não é verdade. Não é verdade, tá? Ouvi que as portas estão abertas de todos os lados para a negociação futura, mas que não dá para garantir que o Zenit manterá as mesmas condições. E detalhe, eles falam, neste momento o negócio está encerrado. Na nota deles lá, neste momento, tá? Agora, gente, falar o seguinte, os caras ficaram chateados, o próprio Luiz Henrique, né? E é isso aí. Não dá pra gente evitar falar. Muito bem, rapaziada, esse daí foi o corte que eu separei para vocês. Não esquece de fortalecer no like, se inscreve no canal para ajudar nós a crescer mais aí no YouTube. Realmente é o que o VSR disse, o despreparo dessa diretoria aí, a soberba do cara falar que tem tantos para contratar que prejudicou nessa janela de transferências, isso se não prejudicar nas futuras, principalmente quando é para meter a cara contra time grande, tipo o Zenit, time que tem dinheiro, que não precisa de dinheiro, não precisa vender jogador. Ali o time pagou o Luiz Henrique por 30 milhões de euros, ele não ia vender mais barato só porque é para o Flamengo, porque tá querendo. Tinha que ser no mínimo o valor, tornar o valor que ele foi comprado e ainda adicionar mais, né? Igual eles queriam 5 milhões a mais para contratar o cara, para vender o cara. Aí o time não tem o dinheiro e ele deu o que deu nisso aí. Mas fazer o que, né? Ainda não está descartado contratações, porque a janela fecha só em setembro e com certeza eu creio, né, que até lá essa diretoria consiga trazer alguns reforços aí. Precisa de centroavante exclusivamente e também lateral esquerda que nós estamos, tá difícil, né? Ayrton Lucas e Alexandre, vou te contar. Mas é isso aí. Valeu por assistir até aqui, galera. Tamo junto, valeu e até a próxima.